Vamos voltar aqui. Por fim, como um último aspecto do fetiche seria assim, eu já estou até um pouco cansado, tô embolando aqui a fala. Eu queria trazer como um elemento final aqui a arte fetichista de fato, e dentro do aspecto mais sexual da coisa. A gente falou muito sobre o aspecto ideológico, o aspecto das crenças, mas a gente também tem muito da arte erótica, da arte que tem um objetivo exatamente de falar sobre a sexualidade. Eu coloquei esses dois exemplos aqui, né, que falam um pouco sobre isso. Primeiramente os pin-ups, né, que eram aquelas imagens que eram feitas, elas não eram, na sua essência, imagens pornográficas, elas eram imagens eróticas mesmo, que colocavam essas mulheres em biquínis e tal, e elas eram feitas para os soldados que iam para a guerra, então eles colecionavam isso, às vezes pintavam e tal, tinham nos seus quartos pôsteres e tal. Então era uma forma que esses soldados tinham de consumir, vamos dizer assim, alguma coisa dentro do aspecto sexual quando eles estavam na guerra, principalmente ali na guerra, eu agora não lembro se era a guerra do Vietnã ou se era, eu acredito que seja na época do Vietnã, agora eu não tenho certeza. Mas eram para os soldados, os soldados americanos. Isso depois também foi para a questão da tatuagem, então assim, isso expande muito, mas é uma arte, vamos dizer assim, que fetichiza a mulher, né, a forma da mulher. Eu nunca ouvi falar de um pin-up masculino, já ouvi falar assim, só como uma forma de transgressão, mas eu falo, né, nessa experiência, história de quando surgem as pin-ups. Então, assim, tem umas coisas muito legais, mas é de fato uma arte erótica, é uma arte que busca essa experiência da erotização. Junto com isso, a gente vai lá para o outro lado do mundo, onde a gente tem, mais ou menos nessa época, mais um pouco anterior, na década de 30, o Eroguro Nansensu. O que é o Eroguro Nansensu? Foi um movimento que surgiu no Japão numa época que era bem, ainda bem que ele está bloqueando. Vamos dizer, o Japão da década de 30 era um momento assim, onde eles estavam sofrendo uma ditadura bastante forte, uma ditadura bem agressiva mesmo, e um grupo de pessoas começou a criar essas obras que tinham vamos dizer assim, uma, um espírito de transgressão ao máximo, utilizavam da sexualidade, utilizavam do grotesco no sentido de trazer tanto a deformação do corpo, como o uso de coisas nojentas, como os órgãos abertos, vamos dizer, né, a gente tem essa imagem aqui tradicional sobre o nonsensu, que, olha por exemplo aqui, a gente tem os órgãos ao mesmo tempo que são vinculados, né, à questão natural, às flores, os ossos que na verdade viram essas formas de decoração que eram do grotesco, né, da história do grotesco. A gente tem assim inúmeras coisas inúmeros elementos, inúmeros motivos que eram colocados dentro de uma dinâmica sem sentido, né, do nonsense, do nonsense, que vamos dizer assim, e essa forma de expressão era justamente para poder, vamos dizer assim, como uma forma de protesto, vamos dizer assim, dessa opressão que a sociedade japonesa estava vivendo naquele momento. Obviamente, a gente vai ver, por exemplo, em vários exemplos aqui, que existem conteúdos de bondage, que existem conteúdos né, do corpo, da sexualidade, da abertura, da questão fálica, vaginal, de todos esses elementos, né, de uma beleza pura, da jovialidade, de todos os elementos que, vamos dizer assim, que na época e naquela espacialidade ali tinham vamos dizer assim, que fariam a experiência erótica, que evocariam a experiência erótica, são colocadas as imagens desse movimento. E nisso foram feitos, vamos dizer assim, obras
de pintura, de cinema, foi feita uma revista também que vinha com o nome, né? Essa revista foi extremamente, logo em seguida, sofreram uma opressão terrível. Então, assim, quem tem, vamos dizer assim, remanescentes dessa revista tem um elemento assim histórico e que tem um valor. Tem um gato. A Canela veio dar oi. Tem um valor histórico e financeiro muito, muito interessante. É, e depois, né, quando o Japão ele começa a se abrir vamos dizer assim, ele sai desse regime autoritário, essa cultura ela se expande. Então a gente começa a ver, por exemplo, como mangakás principalmente, eles começaram a produzir trabalhos que tinham muito da influência do Eroguro, Dementia 21. Eu vou até deixar esse daqui, depois a gente vai conversar sobre ele. Mas outros produtores como... a gente abriu um dele aqui. Ainda até hoje mantém fazendo essas pinturas. Cadê, gente? Tem o Junji Ito, que usa alguma coisa do Eroguro, mas esse daqui é um dos que a gente tem mais expressivos hoje em dia. Como é que eu não estou conseguindo abrir? Oi, gente, vocês me desculpam, mas a gente tem uma gata que está querendo aparecer. Sai, Canela. Sai daí, senhor. Sai fora. Ela tá me atacando. Sai. Ai, ai. Ela tá me mordendo. Ai. Sai. Deixa eu aparecer. Eu sei que eu já apareci demais, mas deixa eu terminar. Sai. 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 Ela não quer sair não, gente. Oh. Vai. Eu vou ter que falar enquanto a gente briga aqui de lutinha. Senão a gente não vai pra frente. Deixa eu só abrir aqui, que se eu não me engano é o Takaeshi. Como é que ele chama, gente? Esse daqui também é dele. A pequena. Esse daqui, mas é o Takato Yamamoto. Esse autor aqui, ele já está mais velhinho, mas ele produz muito. E a gente vê, obviamente, né, a fetichização, e não só do corpo feminino. Nesse movimento no Eroguro, e principalmente daquilo que vem depois, ali na década de 60 e até os dias de hoje, existia o corpo feminino, o corpo masculino e a mistura dos dois. Ao mesmo tempo que existia a mistura havia-se uma fetichização do corpo do qual não existia uma definição, né? No corpo sem gênero, vamos dizer assim. E, assim, obviamente, né, esse trabalho também deles, Takato Yamamoto, vamos dizer assim, são obras muito bonitas, mas é evidente a sexualização, a erotização relacionada a ela. E aqui eu trouxe também essa exposição que teve em São Paulo. Sai! Que foi eu tenho que até tomar cuidado aqui, para ver o que eu vou abrir aqui, porque São Paulo recebe a segunda edição do Festival de Arte Erótica, veja imagens. E aqui a gente vai falar assim, são artes feitas exatamente com a intenção de serem eróticas. Vamos dizer, aqui a gente está falando de uma pornografia estetizada. Eu acho que não tem outra forma de colocar isso, né? Tem que passar rápido ali, que já deu para ver que é algo nojento, assim. Tem, vamos dizer assim, coisas que superam, vamos dizer assim, a
permissividade da coisa. Eu não posso baixar aqui, não. A permissividade no sentido, assim, superam vamos dizer assim, o convencionalismo daquilo que culturalmente, nos é fornecido culturalmente, vamos dizer assim, dentro de uma sociedade, vamos dizer assim, fora de um nicho, dentro do comum, dentro do popular. E o que acontece? Eu trouxe essa daqui porque nós já tivemos aqui no Brasil várias exposições que tiveram esse debate no sentido de que essa arte erotizada e que tem um conteúdo erótico e sexual muito forte, muitas vezes elas são colocadas em exposições que são abertas ao público em geral, onde crianças têm acesso e muitas vezes são feitas com dinheiro público. Ela está fazendo uma posição erótica aí também, a Canela aí, ó. Tá limpando o rabo. E o que acontece? A gente teve sim uma pressão forte de muitas dessas, de muitos grupos de direita. A gente teve o MBL reagindo a isso em 2017. A gente teve um problema lá em Belo Horizonte, quando crianças foram colocadas diante de obras que tinham um cunho sexual muito forte, muito aparente, né? Mostravam penetrações e coisas e tal. E isso gera uma discussão que é muito pertinente, essa ideia do fetiche aqui nas artes. Bom, uma pessoa que tem um fetiche dentro do aspecto da sexualidade, ela pode consumir aquilo dentro da sua particularidade. Isso é algo que a nossa legislação permite. O problema é quando esse tipo de trabalho ele é colocado, por exemplo, de forma que menores tenham acesso, é colocado de forma, vamos dizer assim, que o dinheiro público é utilizado para isso. Sendo que isso não é algo que é moralmente convencionado dentro da nossa sociedade. Dizer que uma obra dessa daqui é uma obra que aceita pelo um todo social brasileiro é uma forçação de barra que não faz o menor sentido. Além disso, isso daqui, por exemplo, que nem está mostrando alguma coisa específica, mas está mostrando uma expressão que dá a se entender uma questão erótica, isso já é previsto no nosso Código de Defesa do Menor, isso já é previsto num certo código de ética que a gente tem, aí não legislativo, mas um código de ética social e da apresentação de coisas que estão, vamos dizer assim, como é que chama aquela? Da classificação, esqueci, gente, classificação, vamos dizer, a classificação da idade que pode receber aquilo ali. E muitas dessas exposições com um caráter de arte, vamos dizer assim, elas não recebem essa classificação etária bem definida ou limitante de fato. Muitas vezes, por exemplo, em programas da prefeitura que leva as crianças, por exemplo, a exposições e coisa e tal, os professores, os pais, eles não recebem vamos dizer assim, um disclaimer, uma fala, vamos dizer, algo que explique de fato aquilo que essas crianças vão estar recebendo em seus ambientes ali de exposição, nos ambientes dos quais elas vão visitar. E isso é muito problemático. Há algum tempo atrás eu mesmo comecei a pesquisar sobre essa questão, porque isso se tornou uma prática normalizada aqui no Brasil, muito do porquê, né? Voltando para aquele nosso aspecto da ideologia, como nós temos um governo e uma indústria cultural muito voltada à esquerda e interessa politicamente a essas pessoas que isso se torne comum, e aí, por motivos quais sejam,
isso vai de contra a nossa experiência legal. A nossa experiência legal, falo, né, em termos legais mesmo, isso vai de contra a nossa experiência social, vamos dizer assim, vamos dizer assim, daquilo que a gente tem como ideia de país. Isso só serve a uma ideia política, a uma ideia de vamos dizer assim, de uma expressão que está vinculada apenas a uma cultura específica e não à cultura do todo. Então, assim, é algo muito complexo quando a gente... O que é esse negócio aqui, gente? Eu não quero subscrever para nada, não. Então, é muito complexo quando se coloca algo nesse sentido, dizer que isso, vamos dizer, é só arte. É algo muito forte, é algo muito agressivo. Então, assim, expor uma criança, expor um jovem, uma pessoa que está numa construção a coisas, por exemplo, como essa outra exposição que teve, essa foi esqueci qual que foi, mas, por exemplo, criança viada, Deus das águas, criança viada, travestida, lambada. Beleza, você pode entender isso à sua forma, dentro da sua particularidade, mas socialmente isso é algo que não faz o menor sentido. E colocar isso dentro do espaço público, fazer isso com dinheiro público, você está ofendendo, primeiro que isso é crime, já previsto pela lei, pela defesa do menor. Isso tem uma outra questão legal, por exemplo, que é a questão da disseminação de uma ideologia com dinheiro público. A própria USP, ela foi processada recentemente por isso. Quer ver? USP processo... como é que chama, gente? Ideologia... esquerda, vamos colocar assim, eu lembro, cadê? Ela porque foi utilizado dinheiro público, né, o dinheiro da USP do Estado de São Paulo para para dar aulas de, como é que chama, gente? Deixa eu ver se é essa daqui. Enfim, eu não achei aqui não, mas depois podem pesquisar aí, ou talvez eu jogo nos comentários. Essa notícia, por exemplo, que eram aulas que estavam sendo feitas e elas tinham aulas completamente, vamos dizer assim, tendo um intuito político-ideológico. E isso não pode ser, isso já é previsto na Constituição, no Código Legislativo, que, vamos dizer assim, esse tipo de prática não pode ser feito com dinheiro público. Então, assim, e uma outra coisa que esse material artístico tem muito, constantemente trabalha, e é algo que é extremamente conflituoso, que é a questão do uso de imagens, por exemplo, do cristianismo, que utilizam essas imagens para, vamos dizer assim, criticar, para, vamos dizer assim, difamar, para causar diversos tipos de expressões e falas ideológicas, utilizando-se dessas imagens da iconografia de pessoas, na verdade, de uma crença que, vamos dizer, é a crença mais disseminada no nosso país. Isso é algo que é extremamente conflituoso, ainda mais porque quando se faz, por exemplo, se pegasse uma imagem dessa aqui e fizesse de uma deusa, por exemplo, africana, na verdade, agora eu nem sei, agora eu não estou me lembrando de deusa africana, engraçado.
Isso daqui seria, vamos dizer assim, estaria em todos os jornais, estaria assim sendo colocado como uma ofensa extremamente, vamos dizer assim, sem caráter que o artista estaria fazendo, sendo que isso também já tem uma premissa da lei, até mesmo na lei de racismo, que qualquer tipo de preconceito religioso, isso daqui no caso é um preconceito religioso, na lei de racismo está isso, é, pode ser caracterizado. Então, assim, utilizar-se disso daqui, mas como isso serve a uma ideologia que é uma ideologia que está no poder, vamos dizer assim, isso é passado pano. Assim, não faz o menor sentido, não é algo assim, extremamente... Nossa, eu ouvi esse daqui, eu fiquei chocado. Vejam a imagem aí e já percebam a coisa aqui que... gente, é um absurdo isso daqui. Então, assim, são coisas assim que... Ah lá, o Kim Kataguiri, ele fez essa crítica a essa exposição. Isso, assim, por mais que assim, as pessoas queiram defender que isso é uma forma de trazer o pensamento, trazer o diálogo, isso de forma alguma pode ser feito com o orçamento público. Aqui, no caso, a Lei Rouanet. Isso não pode ser feito, isso é incondizente, isso vamos dizer, é anticonstitucional pela questão da criança, isso é ilegal, isso é um crime. E assim, a gente vê esse tipo de coisa sendo disseminado vamos dizer assim, eu esqueci aquela expressão, a cabo e rabo, não a torta e direita. Então, assim, é algo que, assim, o fetiche na arte, o fetiche relacionado a essas questões eróticas, ele tem sido disseminado na nossa nação, vamos dizer assim, como uma arma política. Então, assim, é uma forma de fetichização da arte e da questão socioideológica extremamente, vamos dizer assim, real no nosso momento. E agora sim, para finalizar sobre essa perspectiva, aonde que fica o artista? Visto tudo isso, aonde que fica o artista dentro da sua perspectiva mais espiritual, até mesmo, né, dentro da minha perspectiva mais como cristão? É inegável, por exemplo, esteticamente, no estudo da forma, no estudo das cores, por exemplo, esses dois trabalhos aqui, que eles têm um apelo estético, que eles têm um apelo artístico, sensorial muito, assim, que tem um refino interessante. Até mesmo nesse trabalho aqui, esse trabalho tem sim, ele tem toda uma dinâmica estética, toda uma forma, os materiais, a forma como é feito, tudo isso daqui dialoga muito bem, é muito coerente o trabalho, né, em termos visuais. Mas esse é o tipo de trabalho que ele está relacionado a uma intimidade, relacionado a uma perspectiva própria da pessoa, da sua própria, vamos dizer assim, da sua própria percepção, vamos dizer, psicológica interior, que levar isso para o público, expor isso, é algo, né, de novo, além de todos os problemas que a gente já falou aqui legais, tem um problema moral e ético que é muito sério, assim, de novo, é estranho falar sobre moral e ética, né, nesse sentido, sem parecer um moralista e sem parecer um direitista, uma coisa assim. Mas a gente vai voltar para aquele assunto sobre a responsabilidade, não o dever do artista, mas a responsabilidade daquilo que ele expressa e aquilo que ele expõe. Beleza, por exemplo, a gente viu essas obras do Takato
Yamamoto, esqueci o nome dele, do Takato, ele, vamos dizer assim, ele produz, mas ele produz dentro do nicho dele, ele produz dentro da experiência dele, já é um artista conceituado, as pessoas consomem aquilo ali, e aquilo ali ele não usa desse seu né, trabalho fetichioso como uma arma política, uma arma que tem segundas intenções sociais. As próprias pin-ups, elas tinham uma função, essas pinturas tinham um porquê de existir e serviam a isso. Isso depois não foi utilizado, vamos dizer assim, isso não era utilizado como uma arma, por mais que era utilizado na guerra, mas era uma espécie assim, de novo, era uma arte sendo utilizada para, vamos dizer, era uma expressão humana sendo utilizada para dialogar com a expressão humana, não com uma intenção objetiva. Quando o artista produz esse tipo de arte, esses dois tipos de artes aqui, eles têm vamos dizer assim, uma responsabilidade coerente com o seu trabalho. Agora, quando a gente vê essas exposições, que são exposições extremamente objetivas, extremamente agressivas, elas são armas políticas, primeiramente, do que objetos estéticos, objetos que têm alguma relevância para a experiência artística, tanto como produtor quanto como consumidor da arte. Então, é muito complicado. Às vezes, a gente, sei lá, eu como criador, eu vou ali e eu quero criar vamos dizer assim, um corpo nu. Às vezes me dá uma vontade de fazer uma forma, mas eu percebo que aquela forma é, na verdade, simplesmente uma expressão de uma sexualidade, de um erotismo, que não vai fazer muito sentido na expressão do trabalho, porque isso não é a minha intenção. Vamos dizer, a minha busca com as artes, e aí eu falo não uma busca objetiva, mas a minha visão do que deve ser, vamos dizer assim, do que eu devo levar para as pessoas, vai num outro sentido. E por mais que eu tenha a condição e às vezes a vontade, né, a vontade, seja na expressão já feita ou no pensamento, de expressar algo que vá para esse caminho mais fetichista, não só na área da sexualidade, mas também na área da ideologia, do social, porque estamos todos vinculados a isso, às vezes a gente deve pensar duas vezes. Eu penso duas vezes. Às vezes eu desmancho, às vezes eu desisto de um trabalho, porque não vai fazer o sentido da expressão e vamos dizer assim, do elemento mais fundamental na minha percepção da criação artística. Então, toda essa questão do fetichismo, né, do fetiche nas artes, ela deve ser muito, vamos dizer, isso talvez seja uma das coisas que eu acho que demanda um estudo, e o estudo não é um estudo assim teórico, mas um estudo de autopercepção do criador, da pessoa que está criando aquela obra de arte, que vai criar com a intenção de expor. Né? Às vezes você produz uma coisa dessa e ela é só para você, ninguém vai ver aquilo ali. Às vezes ela está falando com você e serve para você ver a sua própria criação, né? A sua própria mente, a sua própria visão de mundo. Mas quando a gente coloca para fora e leva para fora para outros perceberem, isso deve ser, vamos dizer assim, quem expõe uma obra de arte deve ter bastante consciência daquilo que está expondo, porque, né, o mercado das artes se tornou algo extremamente negativo para a experiência artística, por mais que tenha criado, expandido assim, tanto a forma, os tipos, as mídias, por mais que a arte tenha expandido de forma grandiosa no último século, ela também se tornou esse objeto de manipulação, esse objeto de
de uma expressão que não está vinculada a ela em si, né? A arte em si está vinculada a outros aspectos da experiência humana. E muitas vezes são aspectos negativos, são aspectos com uma intenção unilateral, que não atende à pluralidade, à universalidade, mesmo que pregando por isso. Bom, é isso. Eu falei pra caramba, coisas demais. Eu vou dividir esse vídeo também em 3. Vou colocar lá na outra rede. Sigam nas outras redes, eu vou deixando por aqui. Foi muito divertido falar sobre isso, eu aprendi bastante. E é isso. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, mandem nos directs. Se tiverem sugestões também do que falar, sobre o que falar. Se quiser que reaja a alguma coisa também, eu estou bem atento. E no mais é isso. Uma boa noite, uma boa semana. Eu me despeço. Tchau, tchau.